Graça e paz, irmãos, bom dia. Eu cumprimentei alguns, não todos. Então, quem eu não cumprimentei, aquela velha deixa, antes de ir embora vai ter que me dar um abraço. Então, se não me der um abraço antes, o Renato está livre. Os demais não, vai ter que me dar um abraço, não se esqueçam disso, em nome de Jesus. Eu gostaria de começar essa parte do culto chamando para uma oração. E é difícil porque eu estava vindo para cá, né? Aliás, eu estava vendo o Rinaldo, ele estava mexendo na hora que eu cheguei na tomadinha das luzes lá da porta. Aí veio na minha mente, essa semana já tem que tirar, né? As luzes, murchar os bonecos, tirar a árvore. Né? E eu gosto tanto desse boneco, eu já até sonhei com ele. Mas ele vai ter que ir embora, né? Acabou o Natal. Mas por que eu estou falando sobre isso, quando eu falei de oração? Porque a oração, ou parte da nossa oração agora, ela vai ser em favor de pessoas que estão passando por momentos dificílimos, momentos doídos. Eu, agora pela manhã, recebi pela Cíntia a informação de que uma mãe foi reconhecer o filho ontem no IML. Um filho. Inverteu tudo, mudou a ordem das coisas, 2 dias depois do Natal. Ela vinha algumas vezes aqui, vem ainda. E é difícil, hein? E quando a Cíntia falou, eu olhei para esse boneco, olhei para tudo isso, olhei para a nossa vida aqui. Porque você também tem problemas, eu sei disso, eu tenho. Mas é duro, né? Tem dor que a gente não consegue avaliar, essa é uma delas. Eu não consigo avaliar. Eu não consigo sequer trazer consolo. Tivemos também a promoção da dona Cida, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho alguns parentes. Eu sei que estão por aí. A Marlene está aí. Não, mas a Mara está também. Ah, está na salinha. É o luto. É a dor. É a incapacidade. Às vezes física, às vezes na alma. E nós somos uma família. Se eu não me importar e se eu não me entristecer com isso, então tem alguma coisa de muito errado. Eu não me lembrei dessa moça que eu falei agora para vocês. Não me lembrei dela. Mas meu coração apertou. E bastante. Então eu queria te chamar para essa oração. Eu falei de 2 famílias, mas devem ter tantas outras. Enfim. E olha que contraditório até, né? Porque eu também vou te chamar para orarmos pelos dias que virão. Daqui 3 dias, não é isso? Nós estamos virando o ano. E aí é uma festa, tem uma contagem regressiva, porque 2026 vai ser bom demais. Pelo menos as pessoas que eu encontrei, eu falei isso, 2026 vai ser extraordinário na sua vida. E motivando uma esperança. E é isso, não é? Família não é isso. Então, eu não consigo te explicar porque é assim, mas é assim. Então eu queria te chamar para que agora nós pudéssemos orar pelos doídos da alma. E por aqueles que estão bem. Está tudo bem, obrigado, estão indo bem, obrigado. Para que continue assim. Amém? Senhor, Pai querido e amado, nós te agradecemos pela tua graça. É inexplicável. Pelo teu amor, que também é inexplicável, porque com teu amor vem o teu perdão e o teu renovo, que é um recomeço. Obrigado, Senhor, por nos dar a chance de estarmos hoje aqui juntos, como uma família, nos alegrando, ó Pai, em nos ver. Ah, Senhor, nos prostrando também em tristeza quando recebemos notícias como destas promoções. Nós não esperávamos. A bem da verdade, nós não queremos nenhuma delas. Mas é assim. Então nos dê, Senhor,
a capacidade de continuarmos te adorando e te bendizendo, mesmo nos momentos de maior dor e tristeza, mesmo quando não entendemos o porquê e o motivo, mas que possamos entender que o Senhor é bom em todo o tempo, e que as coisas, para aqueles que verdadeiramente confiam em Ti, elas vêm para um algo melhor, que possamos entender isso, que essas pessoas, ó Pai, que agora estão abaladas, doídas, que elas também possam entender isso que vem de Ti, que são as Tuas boas novas. É interessante, Senhor, porque as boas novas não significam a resolução dos nossos problemas. Não. A boa nova do nosso Senhor Jesus significa o bem-aventurado, que é aquele que vai passar por uma caminhada difícil, mas lá na frente, receberá algo extraordinário. Que essas pessoas possam ter isso, Senhor, nessa manhã, esse conforto, esse colo que vem de Ti. Guarda também, Senhor, aqueles que estão bem, que estão passando por momentos, ó Pai, de alegria, de entusiasmo, de conclusão, concretização de processos e sonhos. Sê com eles, para que nisso tudo eles Te agradeçam, Te adorem, para que nenhum deles se desvie. Guarda, Senhor. Guarda nós que estamos aqui. Fala conosco, ó Pai. Traz da Tua palavra, Senhor. Traz do constrangimento que vem do ouvir a Tua palavra. E que esse constrangimento nos impulsione a sermos novas criaturas, mais parecidas com Teu Filho Jesus. É assim que nos colocamos diante do Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quem quiser uma foto com o boneco, hoje é o último dia. Tire. E só um aviso, porque em regra nós temos aqui o culto de Natal, o culto de virada de ano, e neste ano nós não tivemos o culto de Natal e também não teremos a virada de ano. Então, é um propósito, viu? É uma missão. Até falei isso, acho, em algum lugar. Por que é uma missão? Porque você vai estar do lado de outras pessoas, com uma missão: levar as boas novas de Jesus. Para os teus amigos, para os teus parentes, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Então você sai daqui como um evangelista, pregando as boas novas na virada de ano. É 10, 9, 8, 7, ei, Jesus na vida de todo mundo, amém? Então nós teremos cultos extraordinários na virada de ano, cada um no seu cantinho, em nome de Jesus. Bom, eu vi que temos alguns visitantes já entrando na ministração. Nós somos uma igreja, como quase uma boa parte delas, que tem um propósito de ministrar a palavra por temas. E o tema desse mês era o caminho para Belém. Então, durante cada domingo, nós tivemos uma ministração específica sobre esse caminho. Na primeira, falamos de uma promessa que foi anunciada. No segundo domingo, falamos que essa promessa, ou a palavra dita, se fez carne. Ela se transformou em algo palpável. Na terceira, que foi domingo passado, nós falamos que então chegou o rei. O menino Jesus veio, e ele veio com essa predisposição, ou essa pré-anunciação de ser um rei. Chegamos no último domingo, e aqui nós temos então o reinado. É isso. Se falamos de um rei, se falamos de uma promessa que se cumpriu em carne, agora nós temos um reinado. E nesse reinado nós temos duas indicações nessa perspectiva de hoje. Uma é uma adoração e a outra uma missão. É essa a ministração de hoje. E quando conversava com Deus para entender um pouquinho mais sobre o que eu devia dizer, será que eu devia falar sobre a missão de Jesus? Enfim, sobre a adoração de Jesus? Porque saiba, Jesus adorou. Em todo o tempo Jesus adorou. Mas adorou a quem? Ao homem a quem ele veio resgatar? Não, ao Pai. Então, não, mas Deus falou, não é isso que eu quero. Não é sobre essa adoração e essa missão que eu quero, pelo menos na minha vida. Ele não me tocou assim. Ele foi de uma outra forma. E aí ele me deu a entender que nós temos dois caminhos, e a gente fala isso costumeiramente. Dois caminhos, só existem dois, não existe um terceiro, não existe um atalho, somente dois caminhos. E cada um vai escolher o seu.
e é livre. Olha que bom, olha como esse Deus é bom. Você é livre para escolher o teu caminho, fique à vontade. Mas cada um dos caminhos trará uma consequência. E é sobre isso que Deus tratou para comigo. Esse caminho, ele começa, e pelo menos eu vou tratar aqui, sobre a vida de alguns homens. Um que identificou os caminhos, um que escolheu um determinado, o outro caminho, e depois as consequências. Bom, o primeiro homem que eu gostaria de falar com vocês é Samuel, o profeta. Que homem extraordinário foi, que homem sem igual foi Samuel. Aí, até o nascimento dele é diferente, né? Outro dia eu ministrei sobre isso e eu perguntei para as mães, que mãe teria coragem de entregar o seu filho, fruto de uma promessa. E detalhe, né? A mãe de Samuel não podia ter filhos, só lembrando a história daquela moça, né? Ela não podia ter filhos, ela orou, Deus trouxe para o ventre dela um filho, que era Samuel, e ela falou, assim que ele nascer e estiver pronto, ele vai para o templo, ou para o altar, ou para servir o Senhor. E com 2, 3, 4 anos, ela já leva o menino Samuel e entrega para Eli, que era o juiz da época, para servir ao Senhor. Eu perguntei qual mãe teria coragem de fazer isso. Os pais são meio relaxados. A gente às vezes tem até que lembrar, escuta, você é pai. Né? Então não vou nem perguntar para os papais. Brincadeira, meninos, eu sei que vocês amam demais, mas é difícil. Então você vê como Samuel teve uma vida totalmente diferente de todos. Desde antes do ventre, ele já foi entregue para o Senhor. E assim ele continua a sua jornada. E por intermédio deste profeta, aquele povo conseguiu vencer inúmeras batalhas, incontáveis batalhas. Samuel foi aquele homem que vinha e ele era colocado para ser então o portador das extraordinárias notícias de Deus. A tal ponto de quando Israel ia para uma guerra, antes eles consultavam quem? O comandante? O general? Não, era Samuel. A tal ponto de Samuel ser levado para o campo de batalha. E quando Samuel chegava, o negócio estremecia. Então Samuel era muito fora da curva. Tem um texto, 1 Samuel 7,12, diz o seguinte: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. E esse é só um dos momentos que Samuel pré-anunciou a vitória, e ela foi confirmada. Então Samuel é fantástico. Mas no correr dos dias de Samuel, algumas coisas começaram a acontecer naquela região. E uma delas foi que Samuel casou. Paulo já advertia, né? Não casa. Está vendo que você casou. Estou brincando, gente. Casar é bom demais. Aí, ó, eu sou casado. E Samuel casou também e teve 2 meninos. Que nem eu, 2 meninos. Que nem Bianca, 2 meninos. Só que os meninos de Samuel, eles foram também diferentes, mas diferentes para o lado negro da força, como diria, qual que é o nome desse filme, Vitão? Eu não lembro. O Roberto está mais antenado que eu sei, Vitão. Star Wars. Por quê? Porque eles foram ruins. Eles eram filhos de um profeta que fez coisas extraordinárias. Através da boca de Samuel, Deus falava. Através das atitudes de Samuel, Deus se mostrava. Mas então os 2 filhos de Samuel, eles começam a entrar num caminho muito distante dos preceitos de Deus. Eles aceitavam e eles pediam suborno. Eles abusavam, entre aspas, das moças. Eles faziam tudo de errado. E adivinha, o povo via, percebia, e aí o povo tinha medo. Porque eles estavam saindo de um período ruim, Juízes. Uma época onde cada um fazia o que achava certo. E a Bíblia diz que nunca houve no mundo um período de tanta maldade como no tempo de Juízes. Quando eles veem os 2 filhos de Samuel crescendo e ganhando essa vontade do mal, eles se preocuparam, falaram, peraí, Samuel vai morrer. E aí quem virá no lugar? Os filhos. E aí nós vamos voltar para a época dos Juízes. E aquilo estremeceu o povo. Eles sentiram um medo. E depois você pode ler, está tudo lá nos livros de Samuel.
principalmente no primeiro. Mas não foi só isso. O mundo passava por muita coisa. Vocês viram, nós lemos aqui que os filisteus tentaram invadir aquela terra e eles não conseguiram. Mas existiam outros tantos povos, existiam os do Egito, os gregos e por aí vai. E cada uma destas nações crescendo em armamento, em beleza, em riqueza. E todas elas com um preceito. Eles tinham um governante. É como se eles tivessem um presidente. E Israel não. Israel tinha Deus como seu supremo Senhor. Mas daí eles começaram a ficar com inveja, Paulinho. Sabe, a grama do vizinho está mais verde que a minha. E aí eles começaram a motivar para que eles também tivessem um presidente. Eu vou chamar assim para ficar mais atual a linguagem. Eles queriam também um governante, eles também queriam um rei, como todas as nações do mundo. E então eles têm uma motivação, eles têm um desejo, e eles levam isso a cabo. Eles se encontram com Samuel, e eles pedem: Samuel, traga-nos um rei. Agora, imaginem, por um segundo, vocês exercendo uma vida inteira de trabalho em favor de alguma coisa. Em favor de algumas pessoas. E aí quando você já está da meia idade para frente, essas pessoas falam: olha, arranja outra pessoa aí para nós, porque está muito legal com você não. Mas até ali, nada faltou. Até ali, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Como é que você se sentiria? Eu me sentiria extremamente ultrajado, humilhado, desprezado. E Samuel se sentiu também. E aí ele questiona: como assim um rei? Como assim? E ele ora, e ele fala com Deus. E ele fala: Senhor, eles querem um rei. Estou me sentindo muito mal. Estou me sentindo uma bolacha todinha, não a última bolachinha do pacote, mas a bolachinha mais triturada do pacote. E aí Deus então fala com Samuel, fala: Samuel, vou te contar uma coisa para você, menino. Não fica triste. Porque eles não estão te negando, eles estão me negando. A revolta deles não é contra você, Samuel, é contra a minha própria vida, é contra o meu governo, é contra a minha provisão. E então Deus fala para Samuel, fala: leva lá o povo para eles. Só que antes, fala o que é preciso para ter um governante. Nossa, Samuel faz uma lista, a mando de Deus. Vocês vão ter que pagar tributo. Vocês vão ter servos que na verdade serão servos do rei. As melhores colheitas vocês vão ter que dar para o rei. Vocês serão servos do rei. Vai ser um forró bodó. E detalhe, Samuel ainda fala: haverá um dia onde vocês vão clamar ao Senhor, mas o Senhor não vos livrará deste rei. Qual foi a resposta do povo? Depois de ouvir o profeta Samuel dizer claramente: está errado esse caminho, não façam isso. Não, Samuel, nós queremos um rei. Por alguns motivos. E aí eles nem falavam mais dos filhos de Samuel. E aí eles alimentaram na conversa o que realmente eles queriam. Primeiro eles queriam um renovo. Eles não queriam ser mais aquele povo antigo, sabe, que não tem rei. Eles queriam ser um povo moderno. Né, com toda a internet, com tudo ligado e linkado, uma coisa de louco. Como todas as demais nações o eram, ou o são. Eles queriam uma renovação conforme o mundo manda. Eu vou ler com vocês rapidamente, não precisa abrir, porque também nem é o versículo, mas diz assim, Samuel 8:20. Seremos como todas as outras nações. Deixa eu te falar, meu irmão, aqui já tem um erro na caminhada. Por quê? Porque as nações deste mundo, porque este mundo é inegavelmente inimigo de Deus. A palavra de Deus diz claramente: o mundo é inimigo de Deus. Romanos 12:2 nos determina uma renovação de vida. Deixa eu te falar, se você é como eu, um velhinho, mas continua velhinho, você está pecando que nem eu. Renove-se. Coloca uma roupa bonita, que nem a do Roberto.
seja jovial, renove-se, porque é bíblico. Porém, renove-se conforme a palavra de Deus manda, não conforme o mundo pede ou sugere. Está errado, está errado. Vou contar para vocês, estava vendo lá o Instagram da minha esposa, porque eu na verdade cuido, não sou fofoqueiro não, eu cuido para ver se ela está vendo as coisas certas, tá bom? Agora ninguém vem a ver o meu, senão vou chamar de fofoqueiro. E aí ela viu que tinha uma moça bonita, e eu esqueci o nome dessa moça. E ela começou falando assim, porque está certo sim na praia de fio dental? Porque o evangélico, o crente tem que ir na praia de fio dental, porque todo mundo usa fio dental. Está vendo como tem que cuidar? Eu falei, Alessandra, que é isso? Aí ela falou, calma, porque ela já tinha ouvido, a bicha é ligeira, parece um bagre ensaboado, ninguém pega. Ela falou, calma, escuta até o fim. E aí ela foi colocando o que o mundo indica como sendo uma boa condução na praia para uma mulher. E ela falou justamente isso que eu disse para vocês. Não se amoldem aos critérios do mundo. Não faz isso não. Pode ser moderno na internet, pode ser o máximo no YouTube, pode ser que você vai arrasar. Fala uma praia bonita, Vitão. Eu gosto de falar com o Vitão no culto. Praia da Baleia. É isso? Você pode estar arrasando na Praia da Baleia. Não que você seja baleia, não, nada a ver. Você pode arranjar outro nome, né? Senão as meninas vão ficar meio chateadas. Mas você não vai estar agradecendo o coração do Senhor? E eu vou usar as mesmas palavras que essa moça disse. O teu corpo, guarda bem, meninas. Eu falo mais com as meninas porque é difícil ver um menino de fio dental. Então é mais para as meninas, desculpa. Eu acho. O nosso corpo tem que espelhar a glória de Deus. O nosso corpo tem que refletir a grandeza do Senhor. E o Senhor é a coisa mais, Ele é tão lindo que nunca nenhum olho humano conseguiu ver a Deus. Nenhum ainda, tá? Então isso é maravilhoso. Mas Deus é santo, Deus é reto, Deus é justo, Deus é bom. Sabe, Deus não usa a beleza dEle para incitar outras coisas, como o desejo de alguém. Então, vista-se, aproveite a praia sim, mas segundo os critérios do Senhor. Isso, meu irmão, serve para tudo. Serve para quando você for comer, serve para quando você for beber, serve para quando você for roer as unhas. Glorifique a Deus com todas as suas atitudes. Não se amolde aos padrões do mundo, porque foi isso que eles fizeram. Quando eles pediram um rei, seremos como todas as nações, porque todos tinham um rei. O coração deles estava desejoso de imitar aquilo que o mundo indicava como sendo uma coisa boa. E deixa eu te dizer, o mundo não é bom, o mundo é mau, é maligno, o mundo preza pela tua infelicidade. Porque se não fosse assim, as propagandas não estavam colocando um carro que é melhor do que o teu hoje. Porque se não fosse assim, o mundo não estava te incitando a gastar em tantas coisas inúteis na tua vida. Ou é mentira, ou só eu me incito a comprar um BID. Ainda hoje vi um poker, não é poker, né? Eu já sou viciado em jogo, mentira. Vi um painel de um BID lindo. Só eu? Não. Mas vamos ser sinceros, precisa? Mas é bom. E se Deus te abençoou com recursos para isso, está tudo bem. Veja, eu não estou dizendo que é um pecado ter, mas eu não posso movimentar a minha vida para isso, para esse fim. Não, aí tem um erro. Aí tem uma falha na condição interna do meu eu. Porque eu movimento o meu eu para ter um carro, para ter uma casa, para ter uma roupa. Eu não movimento o meu eu para adorar o Senhor. É só essa a diferença e nós vamos ver na continuidade. Mas tem um segundo motivo. Eles então dizem, o nosso rei nos governará. Um povo que até então estava tendo o governo de quem? De Deus. Veja, eles não tinham um movimento partidário, eles não tinham um homem, não era Samuel que os governava, não, embora Samuel fosse extraordinário, mas não era Samuel que os governava, era o próprio Deus.
E então eles viram para Samuel e dizem o seguinte, vou traduzir, tá? Vou então trazer a resposta profunda do coração desses homens. Não queremos mais o governo de Deus. Não queremos mais, o nosso rei vai nos governar. Por que isso? Até que Deus foi ruim para vocês? O que faltou? O que você não teve de bom? Então os desejos deles, eles eram terríveis, eles eram ruins. E por fim, tudo isso no 8:20 de 1 Samuel. Eles falam o seguinte: e ele sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Caramba, velho. Deus é bom demais. Aí a gente vê que a palavra de Deus, ela tem coerência, né? Quando fala que Deus é bom, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Romanos 12:2. Porque se eu estou no lugar de Deus, aí eu falava, não, Samuel, pode pôr. Põe o cara mais forte de rei, que é na primeira batalha que eles vão tomar uma chanfrada, meu irmão. Eu não vou ter pedido de ninguém. Esses horroroso, que até que eu cuidei. Eu abri o mar, fiz cair pão do céu, deu um trabalho. Porque eu nem queria ficar na padaria, mas tive que fazer uns pãozinhos lá no céu para cair para os mortos de fome. E aí eles reclamam. Aí vem as codornizes. Aí vem uma chama de luz para mostrar o caminho. Nada disso eles enxergam, Samuel? Coisa horrorosa. E mais, né, Samuel? Você vê os filisteus se levantam, eu derroto os caras. Os amorreus, os hebreus. Não, os hebreus eram eles mesmos, até confundi os eus. Mas até aqui nada lhes faltou, a tal ponto deles dizerem que a partir de agora não mais serei eu quem os comandará, será um homem. E aí tem um problema seríssimo, quando eu vejo essa compostura, ou essa postura, ou esses desejos. Que muitas vezes na minha vida, eu estou que nem eles. Eu não quero mais Deus. Eu quero meu dinheiro. Eu quero a minha capacidade de trabalho. Eu quero ser amigo do fulano, porque você sabe de quem eu sou amigo, irmão? Sabe quem você está falando? Aí eu começo a entender que muitas vezes na minha vida eu começo a planilhar os meus próximos passos segundo eles caminharam. Só que eu justifico melhor, eles foram muito cara larga, boca aberta, né? Ah não, tem que ser mais miúdo. Se você falar no baixinho, no escondido, nas linhas de rodapé, talvez Deus não veja. E muitas vezes o meu coração caminha nas linhas de rodapé, querendo tirar Deus da função que Ele tem. Tal qual eles fizeram. Tal qual eles fizeram. Eu acho que eu sou dono da minha vida, está aí o primeiro problema. Isso é um problemão, viu? Quando você acha que você é dono da sua vida. Eu sou dono do meu corpo. Você não é dono de nada. A palavra de Deus diz, e o próprio Deus fala em Mateus, sobre os passarinhos, por exemplo. E a gente não dá nada passarinho, né? Agora eu vou puxar a orelha dos homens. Quantos passarinhos você matou quando você era criança? Na estilingada, pedrada, coisa horrorosa você. Mas deixa eu te falar, a tua pedra só acertou porque assim autorizou o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nenhum deles cairá do céu se essa não for a vontade do Criador. Mas eu acho que eu sou dono da minha vida. Eu acho que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque eu mando em mim. Você não manda nem nos teus dias de existência. Você quer ser o seu próprio provedor? Você quer governar? O que mais você quer? Até onde você foi que você se assemelha a esse povo? Foi aqui que eles perderam todo o comprometimento com Deus. E até hoje não se acharam. Eles não mais se acharam. Sabe, meu irmão, nós temos visto que isso tem se tornado frequente. Eu, particularmente, tenho visto isso com muita frequência. O distanciamento de Deus. Como é fácil fazer isso. Como é fácil. E aí então, Samuel, vencido pelo clamor público, ele vem, Deus traz um rei, e aí vem o primeiro rei de Israel, que era um moço bonito, forte, elegante, cheiroso, boa lábia, tipo eu. Não, eu fiz assim para vocês entenderem, que fica mais fácil quando vê, sabe? O nome dele era Saul. E ele foi feito por Deus, abençoado por Deus, porque quando ele é chamado por Deus, ele aceitou a missão, olha que coisa. Saul aceita a missão. Ele chega a se esconder.
Imagina, é que o Marcelão não está aqui. Quem sabe o Marcelão, ele tem 3,5 metros de altura, por 5 de largura, gigante. Saul era igual, então não dava para ele se esconder, mas ele se esconde. Porque ele não se achava digno de exercer a realeza a mando de Deus. Olha que cara humilde. Ele começou bem. Ele começou bem demais. Ele aceitou a missão. Mas aí no correr da jornada, ele não cumpriu. Ele não cumpre aquilo que Deus determina, ele se distancia por completo. Sabe, ele começa a entender que ser rei é bom. Porque ganha imposto. Ficou rico. Se bem que ele já era rico, mas ficou mais rico. Ele já era um cara, assim, entre aspas, desejado, porque ele era bonito, e era mesmo. Mas ele ficou mais desejado. E aí ele começa a ter um amor tão dentro de si, para si mesmo, que ele se esquece de Deus. E de um rei ungido pelo Senhor, Saul se torna um dos piores ditadores que Israel já viu. Depois dá uma olhadinha lá em 1 Samuel, o que esse homem fez. Foi assustador. É mais ou menos assim. Para aqueles que estão ansiosos, o pastor Leandro volta no último final de semana de janeiro. Então, você pode viajar e voltar que ele volta. Mas é mais ou menos assim. Aí quando o pastor Leandro está pregando aqui, entra o Vagninho por aquela porta com uma faca e começa a matar o maior número de pessoas que ele consegue, inclusive o pastor Leandro. Você acredita que Saul fez isso? Matou todos os profetas de Deus. Terrível, terrível. E Deus, ele entende, porque quando Saul, ele é questionado até um determinado momento por Samuel, ele, entre aspas, ele sente remorso. Eu vou chamar assim, ele sente remorso. E ele fala que reconhece o erro. E o reconhecimento do erro dele é interessante, porque ele vem com uma justificativa. Eu costumo dizer, quem justifica é porque está tentando esconder o seu próprio erro. Então ele não espera Samuel para erguer uma oferta ao Senhor. Deus tinha falado, olha, espera Samuel antes de ir para o campo. Ele ficou meio apressadinho, esperou e fez. Quando Samuel chega e fala assim, Saul, o que você fez, Saul? Ele falou, fiquei com medo. Os soldados inimigos ali, os meus soldados indo embora, desertando. E eu sem a provisão do Senhor, falei, vou erguer aqui, o Samuel não chegou ainda. E ergui. Ali, Deus entendeu quem era Saul. Viu no coração daquele homem. Ali ele perdeu o reinado. Sabe, e é interessante isso, porque se você olhar a parte externa de Saul, estava tudo bem. Pensa, ele levantou um sacrifício para Deus. Nesse sacrifício, ele quis buscar a proteção de Deus. Você vê alguma coisa de errado nisso? Eu não vejo. Mas, a bem da verdade, o coração dele queria outra coisa. Ele queria ser reconhecido pelos homens como aquele que está diretamente ligado com Deus. Ele queria ser reconhecido pelas pessoas como aquele que estava intimamente linkado com Deus. Ele não estava nem aí para a provisão de Deus. Ele achava que ele sim seria suficientemente bom para vencer aquela batalha. Está aí o erro. E ele justifica, mas continua vivendo na mesma jornada. Continua pisando nos mesmos erros. Enfim, Deus tira o reinado desse homem. Mas anos depois, Davi, nesse mesmo momento, é ungido rei, mas não toma posse. E anos depois vem o segundo rei, depois da morte de Saul, que é Davi. E aí eu continuo falando para vocês, é estranho, porque quando você olha a vida de Davi, você vê erros, entre aspas, piores do que os de Saul. Eu vou falar só 2, pode ser? Pode ser. Não, vou falar 3, porque Davi foi um homem sanguinário, viu? Davi matava mesmo, mas foi covarde. Tem um momento na jornada de Davi que ele se finge de louco, porque ele ficou com medo de morrer, não confiou na provisão do Senhor. Primeiro pecado de Davi. O segundo pecado de Davi, que vale a pena mencionar, ele olhou para a mulher do outro com desejo. E quem era esse outro? Era o parça dele. Era o cara que ia para a guerra para morrer por ele. Davi olha para aquela mulher e tem um desejo sexual forte para com ela.
a tal ponto de consumar. Como o rei manda chamar a mulher tem que dormir com ele, dorme, e engravida, e aí por conta de querer esconder a gravidez, ele mata o próprio soldado dele. O que você acha? Qual pecado é pior? O de Saul, que ergueu um sacrifício para Deus, ou o de Davi? Bom, vou falar por mim, tá? O de Davi. Para mim, Davi é inferno direto. Não tem nem questão de perdão, tá diretão mesmo, vai embora, foi bom estar com você, mas você vai para o fogo. Mas Deus, Ele não olha como nós olhamos. Deus sonda o coração. Quando Davi foi exortado, ele sentiu dor de morte, se arrependeu e mudou para todos os erros. E olha, ele teve mais erros aí, mas ele mudava. Ele buscava ser uma nova criatura todos os dias. E ele não tinha o que em 1 João, a primeira carta de João fala, né? A altivez da vida, né? A soberba. O profeta vinha falar com ele e falou, sabe quem está falando? Não. Ele ouvia e de verdade se arrependia. Você se arrepende dos seus pecados? Mas arrepende mesmo. Porque o arrependimento significa que eu não vou fazer mais. Eu não sei quem bebe aqui. Mas quem bebe, mas bebe mesmo, tá? Não é aquele negocinho de beber um copinho, não, que isso aí pra mim não, é beber mesmo, de verdade, que nem gente grande. Não sei quem bebe. Eu, num passado, era desses, que bebia que nem gente grande. Gente, vinha ressaca, eu falava, nunca mais eu vou encostar um gole de álcool na boca. Tamanha a desconjuntura no organismo que eu tinha. Mas eu não tinha arrependimento. Eu tinha remorsinho. Porque passados 2 dias, estava eu lá, me embriagando de novo. E isso serve para todo tipo de pecado. Você adultera? Eita, que agora peguei, hein? Porque adulterar é bom. Desculpa, tá? Eu estou sendo muito sincero com vocês. Eu estou com 53 anos, minha esposa tem 55. Ela já não vê nesse corpo manifestamente bonito a mesma beleza que ela vinha quando eu tinha 18. Obrigado. E em reciprocidade. Porque todo mundo envelhece. Deixa eu te contar um segredo. Todo mundo envelhece, gente, não sou só eu. Eu sei que eu estou judiado. Mas todos envelhecem. E o nosso ritmo diminui. A elasticidade da pele já não é mais a mesma. Todos envelhecem. E aí eu, com 53, andando pelas ruas, vejo aquela moça de 22. E eu com meu olhar 43, né? Não tem uma música, né? Ela é moça, bonita, desejável. Ela me trará por alguns momentos a sensação de ser o cara. Você acha isso bom ou ruim? Não responda, porque se ela está do teu lado, você apanha hoje em casa. Responda só para si mesmo. É bom demais, gente. É ser amado, é se sentir desejado. Isso é bom tanto para o homem como para a mulher. Mas deixa eu te contar uma coisa. Existe um preço, e um preço manifestamente alto para uma traição. Não existe um pecado tão profundo como o da traição. A traição, ela atravessa a alma e não cessa, mesmo se você parar de trair. Se você usava o telefone para esses contatos, todas as vezes que você pegar o telefone, na cabeça da pessoa traída, virá o quê? A tua traição. Se você usava de algum expediente para sair de casa e encontrar com a pessoa, todas as vezes que você sair de casa, vai passar o quê para a pessoa traída? A dor da traição, então, é uma dor que, em regra, não tem fim. Ao invés de você amar, você mata aquela pessoa dia a dia. Então imagine o preço da traição. Mas é bom. Mas te afasta de Deus. E aí você tem a escolha dos 2 caminhos. Permaneça na traição, tendo esses momentos gostosinhos, ou volte-se para o colo do Senhor. Vai doer sair da traição? E olha que interessante, eu estou falando só do traidor, tá?
Para mim, a vítima já tá entre as lacrado a dor dela. Mas eu estou falando para o autor da traição. Vai doer sair da traição? Vai doer. Vai ser difícil pra caramba. Talvez você precise de ajuda? Olha, quase que com certeza. Mas não existe outro caminho. Tome essa atitude. Chame alguém que possa caminhar com você para que você saia do teu pecado, seja ele qual for, porque ele está te afastando de Deus. Tiago, irmão de Jesus, diz em sua carta que a fé sem obras ela é morta. Deixa eu te dizer, o pecado é uma fé morta, representa uma fé sem vida, representa alguém que adorou a Deus. Olha que interessante, hein? Alguém que se admirou com Deus, mas não caminhou com Ele. Deus é pai, mano. Agora uma linguagem mais dos jovens, porque a igreja tem muito jovem. Deus é pá, bro. O bagulho é louco. Aí eles vão falar, nossa, mas nem sei o que ele está falando, porque minha gíria também já é velha. Mas para Deus ser pá, para Deus ser o cara, não adianta só você ser admirado pelas coisas que Ele fez e faz. Você tem que andar com Ele. Tem que ter uma vida estreita no caminhar com o Pai. É simples assim. E Davi, deixa eu te dizer, ele foi um homem, Atos 13:22, que andou nessa terra segundo o coração de Deus, porque ele era santo? Não, acabamos de ver 2 pecados ruins que ele fez. Porque ele se arrependia. Porque ele continuava vendo Deus como seu alicerce, como seu alvo maior, como seu objetivo grandioso. E todas as vezes que ele via que os seus atos praticavam alguma injustiça contra Deus, ele se arrependia e mudava. A pergunta que eu te faço agora, você tem verdadeiramente se arrependido e adorado a esse Deus? Você tem jogado os teus prazeres fora para adorar o Senhor? Quer ser discípulo de Jesus? Se esvazia e carrega todos os dias a sua cruz. Desculpa, não sou eu que estou falando, é o próprio Deus. Você pode não gostar do meu discurso, você pode não gostar do culto que eu estou ministrando, mas desculpa, eu só estou reproduzindo aquilo que Deus trouxe para a minha vida. Porque deixa eu te dizer, eu tenho muitos pecados, muitos maiores do que os teus, mais pesados do que os teus. Para mim é difícil, muito difícil. Muito difícil. Fazia muito tempo que eu não tinha vontade de beber. Muito tempo. Dia 24 de dezembro, há 4 dias atrás, sentado na casa, escutando uma música, a minha boca começou a salivar, ela se encheu de água, e eu tive vontade de beber. Eu estava sozinho, eu poderia ter bebido 1, 2, 3, acho que eu ainda aguento, sem dar as mancadas, né, porque daí... E eu tive uma luta ali, pedindo para Deus, porque eu sabia que eu não ia beber, mas pedindo para Deus tirar do meu coração essa vontade. Então é difícil, muito difícil, extremamente difícil, mas não tem outro caminho. Porque os 2 caminhos que existem, são ou você aceitar a Deus e se sujeitar a Ele. Você sabe o que é sujeição, Renato? Você é um policial militar, você se sujeita ao seu comandante, e às vezes ele pede coisas que você não entende como justas, corretas ou certas, mas você tem que fazer. E para Deus é a mesma coisa. Talvez Deus esteja nos pedindo coisas que não são boas para o nosso íntimo, mas deixa eu te dizer, ou você se sujeita a Deus, ou você se revoltou contra o próprio Deus, tal qual Saul. E vou te adiantar, para o homem, às vezes as justificativas colam, para Deus, não. Sabe como Saul morreu? E olha que terrível, hein? O pecado de um homem alcançou até os seus filhos, e nem todos eles eram pecaminosos. Jonathan, por exemplo, né? Amigo íntimo de Davi, homem reto, santo diante de Deus. Ele e seus 3 filhos morreram numa guerra, alvejados. Bom, depois foram enterrados com honra. Que nada, meu irmão! Espalharam um pedaço deles para cada canto, foram queimados no muro e foram expostos para que todo o povo visse que o Deus de Saul não era um Deus grandioso. Foi assim que Saul foi enterrado ou morto. E Davi, como foi? Não, Davi morreu tranquilo, tranquilinho. Davi teve um monte de mulher, mas no final da vida estava velho, cansado e com frio. E aí Deus arranjou uma moça bonita, ele não se deita com ela, aquela moça só servia para aquecer o corpo de Davi. E assim foi até a morte daquele homem. E pouco tempo antes da morte, ele chama o seu filho, Salomão, e traz dicas para Salomão, orientando como Salomão deveria viver.
Saul morreu de uma forma, Davi de outra. Davi morreu e foi enterrado com seus antepassados, com as dignas honras de um rei. Veja, meu irmão, são coisas aqui da terra, mas eu quero te falar de coisas que vão além desses momentos prazerosos, porque se fosse para viver de momento em momento, bora para o pecado, e bora viver Juízes, cada um faz o que quer e está tudo certo. Mas a nossa vida não pode ser assim. Nós não podemos nos revoltar contra Deus, pelo contrário, nós temos que nos submeter. E olha que interessante, Samuel, que foi um homem extraordinário, amando de Deus, ele se revolta contra Deus, quando Deus fala que vai tirar Saul, porque Samuel amou Saul, tal qual um pai ama o filho, e quando Deus fala, olha, ele perdeu o reino, tira esse cara, eu já escolhi um novo rei, Samuel ia procrastinando, falando, não Senhor, bora dar mais uma chance, o cara é bom, estou vendo, o cara falou comigo, vindo zóio no zóio, não Samuel, não, chega de ter pena, porque eu já sondei o coração de Saul, ele perdeu o reino e a vida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, quem tem pena, anda de mão dada com o diabo, saiba disso, a pena é a omissão, a pena é aquilo que faz você passar o pano no pecado do irmão que você tanto ama e deixar ele continuar andando no erro. Aquele que anda com Cristo tem compaixão. A compaixão significa que você vai pegar no irmão que está no erro, vai dar a mão para ele, e vai falar, meu irmão, vem, eu vou contigo, tu está no erro, mas Deus te ama e eu também. Como é que você tem agido com aqueles que têm errado? Com pena ou compaixão? Nós temos que viver a plenitude de Deus, e a plenitude de Deus é muito mais do que as igrejas têm falado aí fora. A plenitude de Deus é muito mais do que eu tenho falado aqui, porque ninguém consegue falar da plenitude de Deus. Nós conseguimos mostrar o caminho, e aí o Espírito Santo vai te direcionar para as profundidades de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer um povo que o adore. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Alguns falam, não, mas Deus quer sim, porque Ele falou assim, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Para quem não sabe, 2 irmãos gêmeos, um nasceu grudadinho no pé do outro. E aí Deus já fala no nascimento, gostei de um e me aborreci do outro. Porque Deus já estava pré-determinando? Não, meu irmão. É porque Deus já conhecia o coração dos dois. Deus já sabia que Esaú ia ser terrível. E que Jacó, cheio de pecados, foi um dos caras mais enganadores da Bíblia, ia ser um moço que nem Davi. A tal ponto de ter seu nome modificado. Deus passa a chamar Jacó a partir de um determinado momento de Israel, o seu povo escolhido. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos o adorem e façam parte dessa missão. Aonde você está? Você está como Davi ou você está como Saul? Você tem uma vida como Samuel ou você tem uma vida como as pessoas que se distanciam de Deus? Provérbios 16:2 diz que Deus pesa o coração. Eu já estou terminando, o louvor, se quiser já vir, cadê o louvor? Até porque eu não aguento mais, estou suando mais do que... Eu vou usar até umas camisetas, o Alexandre me deu de corrida, né, que amenizo, eu vou pôr uma dessa. Sabe, meu irmão, eu falei aqui do álcool e eu espero que se você tem problema com bebida, você vence em nome de Jesus, o álcool não faz bem. Eu vi uma ilustração do Cláudio Duarte, e era o ratinho falava, ô Cláudio, beber é pecado. Aí ele falou, olha, eu vou colocar para você algumas comparações. Quanto de uísque você daria para um piloto de avião que vai levar toda a sua família daqui até o Japão? Quanto de uísque você daria para ele pilotar o avião? Se bem que tem uma história verídica de um cara que ficou muito louco, virou avião e deu certo, né? Ali foi providência do Senhor. Mas eu preferia que ele não bebesse nada. Agora, você quer mais pontual? Vou pegar uma bebida mais fraca e mais palatável para o nosso gosto, porque eu não consigo beber uísque, passo mal. Então, se você for me dar bebida, cerveja. Ou pinga. Uísque não. Quanto de cerveja você daria para um médico que tem que te fazer uma cirurgia plástica? Quanto? Um copinho. É para firmar. Eu não daria nada. Quanto você acha de algo que tem que entrar na tua vida para você adorar a Deus? Uma boa pergunta, né? Então eu espero que você vença. Um consumo
que é tão comum no nosso meio. E vou ser sincero, não é pecado. Porque Jesus diz que eu não serei condenado pelo que entra na minha boca, mas pelo que sai da minha boca. Então, se você consome uma cerveja ou um copo de uísque, glorifica a Deus com a tua plenitude de razão, não vejo pecado algum. Mas sonda o teu coração, porque Deus já fez isso. Sabe, meu irmão, Deus ele fala, e ele é claro em 1 Coríntios, e eu vou te dar o versículo para depois você estudar, 1 Coríntios 4:4, que pela minha própria consciência, eu estou livre, olha só, de todos os meus pecados. Mas, pelo juízo de Deus, por todos eles eu serei julgado. Você entendeu? A justificativa, o tornar a Bíblia palatável para os meus desejos. Você entendeu ou não? Está na hora da gente viver isso aqui. Está na hora da gente devorar isso aqui. Está na hora da gente se sentar, ver os nossos erros e defeitos e pedir para Deus tirar não só a ação, mas a vontade de praticá-los, para eu ser mais parecido com o Filho que Ele trouxe para essa terra, que foi a promessa cumprida em carne. Sabe, meu irmão, está na hora de nós termos a certeza de que nós não seremos como os fariseus. Mateus 23:23, Jesus olha para cada um dos líderes, para os grandes líderes que existiam na época de Jesus, e olhando nos olhos de cada um, Ele fala: vocês estão limpos por fora, mas apodrecidos por dentro. Usando um ditado, Robertão, para a gente ficar mais atual: por fora boa viola, por dentro pão bolorento. Deus não quer bolor, Deus não quer erro, Deus quer acerto, Deus quer retidão, Deus quer um povo que o adore em todo o tempo. O que tem acontecido com as nossas almas, que mesmo reconhecendo e admirando a Deus, estão adormecidas no caminhar com Deus? Aonde estamos indo? Para qual caminho estamos seguindo? Chega, meu irmão, chega. Esse é o culto que termina 2025 nessa igreja. Chega de buscar em vãs conselhos a caminhada espiritual. Chega, está cheio de falso líder no mundo. Imagina na internet. Tenha um líder, sonda esse líder, veja se o que ele fala condiz com o que ele vive, veja se o que ele faz é o aproximar de Deus ou o distanciar do Pai. Chega de caminhar na doce ilusão de que Deus trouxe boas novas para satisfazer os teus desejos. Isso não existe, meu irmão. Isso é uma invenção do mundo. As boas novas do Senhor são que se você crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você venceu a morte. Você quer melhor notícia que essa? Nós oramos aqui pela dor do luto. Deixa eu te dizer uma coisa: se qualquer um de vocês morrer, olha que alívio para minha alma. Não preciso chorar pelo luto, porque vocês não morreram, vocês foram para a glória eterna do lado do Pai, e isso é uma boa nova. Deixa eu te dizer, meu irmão, as boas novas do Senhor são que Ele quer te colocar num processo. Quem gosta de processo? Eu gosto de processo. Processo de corrida, um processo empreendedor, um processo, seja lá qual for, de embelezamento. Deus quer te colocar num processo. Mas que processo é esse? Só para eu entender. É um processo da vida natural, mas vivendo o extraordinário de Deus. Como assim? É assim, ó. Você vai envelhecer cada dia. Cada dia você vai ficar com um cabelinho mais branco, ou sem nenhum deles. Aí depende. Eu estou nas duas, viu, Roberto? Eles estão indecisos se ficar branco ou se cai. Todos vão passar pelo envelhecimento. E há beleza no envelhecimento, porque no envelhecimento você adquire sabedoria. Nesse processo do envelhecimento, quanto mais, entre aspas, velho você ficar, mais sábio e íntimo de Deus você vai estar. A palavra de Deus diz que as mulheres de idade, elas devem fazer o quê? Bora lá. Hã? Bora lá. Ficar olhando o Instagram do marido? Não.
ensinar as mais novas. Olha que lindo. Quando você vê uma mulher que entendeu quem é Deus, entendeu da jornada, pega uma menina que está começando agora e fala: filha, vem cá, deixa eu te falar, está errado você postar TikTok, está errado você sensualizar. Você entrega para Deus, e Ele está preparando o melhor para a tua vida. Ora por um marido, a mesma coisa para os homens. Deus quer nos colocar num processo, mas deixa eu te falar, para que isso aconteça, você tem que aceitar. Sabe como é ser transformado por Deus? Como é então adorar e fazer parte dessa missão? É escolher o caminho. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do próprio Deus Jesus. Escolha o teu caminho hoje. Ele já falou qual é, não sou eu. Depois vê lá em João 14. Esse é o caminho. Vencido isso, inicie o processo. João 17. Que processo? Da santificação. Se fosse 6 anos atrás, 5, sei lá, talvez fosse o ano passado, eu teria sucumbido à vontade de beber, e teria bebido pelo menos uma latinha. Esse ano deu certo. Bebi uma água trincando. Até fiz o barulho a hora que eu tirei, só para fingir. Mas eu venci. Mas isso não significa que as batalhas não vão continuar, elas vão. Mas esse ano, para a honra e glória do Senhor, deu certo. Sabe, significa que em João 17 eu vou entender que pela palavra de Deus, está aqui o teu mestre, ó. Você quer saber qual é o teu mestre? Aquele que escreveu esta carta. Aqui tem livros, cartas, mas eu vou chamar de carta. E olha que legal, ele descobriu até teu CEP. Ou para os mais modernos, ele descobriu até teu e-mail. E ele já te mandou essa carta. O próprio Deus. Está aqui teu mestre. Devora a palavra dele. Tem coisa que é difícil. O Arthur, quem conhece o meu filho mais novo, o moleque, às vezes ele me faz umas perguntas. Aí eu dou uma de João sem braço. Falou: filho, agora eu estou sem tempo, depois eu falo. Aí vou lá no Google procurar nos livros para responder o que o moleque perguntou. Porque tem coisa que é difícil. Tem coisa que eu não vou entender. Mas o básico, Ele vai te dar. Peça a sabedoria, é promessa que Ele dá. Ele vai te dar. Sabe, meu irmão, eu vou entender que então eu vou ser um daqueles a quem Deus procura. João 4:4. Deus procura os verdadeiros adoradores. Só toma um cuidado. Se você entrou no caminho, para não tentar pegar um atalho. Atalho é bom às vezes, não é não? Tá aquela fila interminável. O carro às vezes até esquenta demais. Mas não pega atalho não. Eu ouvi de alguém, algum sábio, se atalho fosse bom, não existia caminho, só existiria atalho. Jesus é o caminho que vai te levar para lá. Esses são os dois possíveis caminhos, os dois únicos caminhos. Ou você se revolta contra Deus, ou você se submete a Deus. Tá, e qual é a consequência? Porque eu já entendi, se eu me revoltar, eu vou ter momentos prazerosos demais. Verdade. Não tem como negar, gente. Vai ter mesmo, vai ter momento bom demais. Você vai pensar que está no céu, mas não, você está na terra e pertinho do inferno. Mas, assim, a sensação é como se lá estivesse. Se você se revoltar contra Deus. E qual é a sensação? Como eu sei se eu estou adorando a Deus? 2 pessoas, e aqui eu termino o nosso bate-papo prolongado de hoje. Fiz de propósito. Porque se eu estou com calor, você também vai ficar. Uma mulher que experimentou a doçura de ser mãe. E nisso, ó, meninos, a gente não entende. Não tem jeito, só a menina que carrega no ventre, sabe? Mais detalhe, aí meninas, vocês também vão ficar com uma curiosidade. Porque ela experimentou ser mãe do próprio Deus, Maria. E aí eu não sei o que é. Primeiro porque eu não sou mãe. Segunda porque também Deus nunca proveu dentro do meu ventre um neném. E você também não esse neném. E como é que Maria viveu tudo isso? Lucas 2, 18 e 19.
Aliás, Lucas do 2 até o 30 é como a gente poderia ter os versículos do hoje. Primeiro para Maria. E todos os que ouviram o que os pastores diziam sobre Jesus ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando e as levando para o coração. Deus sondava o coração de Maria. E o que ele encontrava? A palavra do próprio Deus. É isso que está no teu coração? Parabéns. Então você sabe o que Maria sentiu. E por fim, na continuidade, já pegando Jesus um pouco mais crescido, menininho, tipo esses que vêm aqui. Não, menos. Tipo aqueles que a gente leva para a apresentação. Ele foi levado e existia já um senhor de idade, velhinho, mas ele tinha tido uma promessa, que ele não morreria sem ver a glória manifesta em carne de Deus. E adivinha, no dia que ele entrou no templo para orar, quem chega junto? José e Maria, carregando um menino. E olha, não precisaram falar nada para ele. Simeão, ele olhou aquele menininho. Eu não sei, será que menino hebreu é bochechudo? Eles são magrinhos, né? Eu não sei. Depois pesquisa e me manda, para eu pregar à noite, para falar se eles viram aquele nem bochechudinho, gotosinho, que dá vontade de você apertar. Porque eu não sei se Jesus era isso. Mas quando ele olhou no colo, ele viu algo diferente. E ele então teve a certeza que a promessa ali se cumpria. Sabe como ele termina esse momento? Erguendo os olhos para o céu e dizendo: Pai, agora o Senhor pode me despedir deste mundo, porque a tua palavra se cumpriu. Os meus olhos viram a salvação. Olha isso. Quando eu li isso, eu não chorei pelo menino bochechudinho. Eu chorei por um coração que foi totalmente entregue ao Senhor e enxergou em Jesus a plena salvação. Você tem adorado a Deus? Os teus olhos se enchem de lágrimas quando você vê o menino Jesus? Você tem cumprido a tua missão? Eu espero que sim. Nós vamos escutar um louvor agora. Já atrasou tudo mesmo, você já perdeu o almoço. Não adianta, o nhoque já queimou. Ou a macarronada, não sei. Ora, enquanto eles nos levam para uma oração cantada, conversa com o Pai. Coloca teu coração diante do altar do